E a paz do Senhor, igreja. Amém? Aleluias. Que bênção. Que presente estar aqui mais uma vez para falar em nome de alguém tão poderoso. Amém? É um presente para mim, uma honra, falar de uma palavra que tem poder para nos transformar, falar de um Deus que tem poder para nos transformar, e em nome dele. Amém? Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel 5, nós vamos ler a partir do verso 11. Amém? Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. 12. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se você puder ler a inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no seu pescoço, e será o terceiro em importância no reino. Do verso 16, vamos até o verso 29. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e lhe proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Amém? Glória a Deus. Que palavra forte, poderosa, conhecida, né? O trecho em que Beltesazar está se deleitando com príncipes, princesas, reis, concubinas, com o ouro, com os utensílios retirados do templo de Jerusalém, os que eram sagrados e usados em cultos a Deus. E no momento em que ele fazia essa afronta contra Deus, em que ele se sentia o próprio Deus, eles foram surpreendidos com uma mão que escreveu na parede do palácio algo que todos os magos, adivinhos, astrólogos foram chamados de toda parte do mundo para tentar desvendar. E nenhum deles conseguiram. Esse é o contexto dos versículos que nós lemos, só para situar melhor. E nesse contexto, a rainha lembra ao rei de que existia uma pessoa, um homem, que tinha um espírito excelente. Diga comigo, espírito excelente. Isso. Tinha um rapaz que era conhecido do seu pai, o rei Nabucodonosor. E então Beltesazar pede para chamá-lo. E quando ele é chamado, o rei se apresenta a ele. Nem era necessário, mas ele diz: é você? É você que é o exilado lá de Judá, que meu pai trouxe, o escravinho que veio lá de Judá para trabalhar aqui para nós, para nos servir?
E no momento em que ele faz isso, Daniel testifica de que sim, ele é um escravo e está ali para servi-lo, com toda humildade. Nós pulamos um trecho da leitura para que não ficasse tão extenso, mas é um momento em que Daniel cumpre o seu propósito e, pela sabedoria que é dada por Deus, ele descreve o enigma que está escrito na parede e dá ao rei a revelação que ele tanto queria. Mas isso tudo é para que eu e você hoje possamos entender, com a trajetória de Daniel, como nós podemos fazer o que é o tema da nossa ministração de hoje: servir com excelência. Não por acaso o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir e receber e aprender da Tua palavra e do Teu Espírito, como servi-lo com excelência. Nós temos um Deus excelente, mas não o temos servido com a excelência digna e devida. E Ele quer que nós façamos hoje esse ajuste na maneira como nós temos servido. E o que é mais interessante é que a ideia que algumas pessoas têm de servir a Deus é totalmente distorcida do que de fato é servir a Deus. Não entendendo ou menosprezando o fato de que nós servimos a Deus quando nós estamos servindo as pessoas. É quando nós servimos as pessoas que nós estamos servindo a Deus. E nós não temos feito isso da maneira como o Senhor espera que façamos, da maneira como Ele requer que façamos. Daniel é um dos exemplos. A Bíblia está recheada deles e o maior de todos eles é o de Jesus, que veio e serviu a todos. Mas hoje o Espírito Santo quer nos ensinar através do exemplo de Daniel. Foi uma trajetória muito sofrida. E com ele a gente vai aprender que a gente precisa fazer todos os dias 3 etapas para que a gente seja um servo excelente, onde o Senhor nos colocar. A primeira delas é justamente isso, a escolha. Diga para o seu irmão: escolha. Escolha. Sabe, Daniel, ele foi tirado lá de Judá, teve o seu povo destruído, a sua cidade, a sua família. E aprove o Senhor que ele fosse parar ali no meio da realeza. E aprove ao Senhor achar em Daniel um coração que escolheu, diga comigo uma vez, escolheu servi-lo e segui-lo. Apesar de tudo que ele tinha vivido, de estar ali numa condição de escravo, ele não negou o Senhor, o teu Deus, o Deus do teu povo. Ele poderia se rebelar contra Deus, se indignar por tudo que ele tinha vivido e pela condição em que ele se encontrava naquele momento de escravo. Mas ele fez uma escolha que fez toda a diferença na sua história. E nós precisamos fazer essa escolha todos os dias, porque ele a fazia todos os dias quando ele acordava e no que ele era designado e confiado a fazer. Aleluia. Daniel escolhia. E eu e você precisamos aprender a fazer a escolha certa. Porque quando nós escolhemos Deus, nós somos conduzidos por um caminho de santidade. Deus vai trazendo sobre nós o que Ele trouxe sobre Daniel, e era o motivo pelo qual ele era reconhecido nos 4 cantos da terra. Ele traz sobre nós nada menos do que um espírito excelente. Como nós podemos servir de maneira chula, medíocre, se nós tivermos sobre nós um espírito excelente? Como nós podemos diminuir a presença de um espírito excelente em nós, fazendo coisas e tendo atitudes tão medíocres, tão desproporcionais, tão contrárias à presença desse espírito que habita em nós? Quando nós entendemos isso, nós nos esmeramos. E nós nos intensificamos, nos imbuímos mais de um sentimento de escolher Deus todos os dias e de honrar o fato dele ter nos escolhido primeiro. O fato do teu filho ter morrido por cada um de nós. Por todas as oportunidades que ele nos dá todos os dias. Amém? Quando nós escolhemos, nós somos guiados, nós somos conduzidos por esse Espírito excelente a andar por um caminho de santidade, a fazer as outras escolhas também corretas. Todas as demais escolhas acertadas, elas
sucedem, elas vêm depois da nossa primeira e mais importante escolha por Deus e por Jesus. Aleluias. O versículo 11 é um versículo que chama muita atenção, porque é justamente o versículo em que a rainha apresenta Daniel. Ela rememora, ela diz: "Ei, tem um que ele tem uma sabedoria fora do comum. Todos já vieram, todos já tentaram, mas tem um que ele serviu no tempo do teu pai, o seu predecessor, aquele que foi rei antes de Belsazar, que foi o pai dele, Nabucodonosor, que ele reconheceu esse cara porque ele é o cara, ele sabe, ele tem uma sabedoria que não é normal." E ela vai falando todos os adjetivos que nós lemos e que em diferentes versões querem dizer exatamente a mesma coisa. Um espírito dos deuses, nada mais, nada menos do que para pessoas que não conheciam e que não serviam, não comungavam do mesmo Deus que nós e que Daniel, entende que se tratava de um espírito divino, que não era a sua própria sabedoria, que não era a sua própria inteligência, mas era fruto do espírito excelente que estava nele. E quem era ele? Quem era Daniel? Quem é você? Quem sou eu? A gente precisa se fazer essa pergunta. Não era porque ele era um escravo que Deus não poderia ser com ele. Não era porque ele era um escravo que ele não poderia ter tamanha sabedoria, receber tamanha honra, como nós vimos lá no verso 29 que ele recebeu. O fato dele ser um escravo não mudou, porque ele fez a escolha correta. Não precisava ser príncipe, não precisava ser rei para ter um espírito excelente, como hoje não precisa ser pastor, não precisa ser presidente, não precisa ser prefeito, não precisa ter cargo, não precisa ter status. Precisa ser servo, precisa querer fazer bem feito, precisa querer fazer para a glória de Deus, precisa estar comprometido com o que se faz, precisa colocar o coração e precisa se esforçar. Porque se for facinho, desconfie. Ele foi precedido por Nabucodonosor, que já havia reconhecido e exaltado Daniel, dado a ele cargo, honra. E no reinado de Belsazar não foi diferente. Entenda que independente de quem esteja governando, quem esteja liderando, quem lhe abra uma porta de emprego, quem seja uma porta para algo na sua vida, não vai determinar ou impedir que o Senhor exalte e honre a tua vida, se você fizer a escolha certa todos os dias. Se você entender que Deus te escolheu e te chamou. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 6 de Daniel. Vamos passar a página aí da Bíblia de vocês. Daniel 6. Vamos ler os versículos 3 e 4. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e sátrapas, príncipes e reis, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os príncipes e presidentes procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Diga comigo, fiel. É isso. A nossa escolha, ela perpassa por fidelidade. Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele como Ele é fiel a nós. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Alguém se alegra com isso? Pode celebrar. Aleluias. Deus é fiel e Ele espera de nós fidelidade. Ele espera achar em nós corações fielmente comprometidos com Ele e com a causa do reino dEle. Percebe que no capítulo 6, esse versículo, nós lemos agora os 3 e 4, mas esse já é o contexto de Daniel na cova dos leões, em que é forjado um decreto para levá-lo à cova, para que ele morra, porque não foi achado nada contra ele.
Não foi achado nada no seu trabalho, não foi achado nada na sua vida pessoal, nenhuma área da vida de Daniel que os seus inimigos, que aqueles que anseiavam ocupar o cargo que ele ocupava no reino de Belsazar, nada foi achado contra ele. Não é isso que a Bíblia diz? Nada. A Bíblia não diz Daniel era perfeito. Não, a Bíblia diz que não foi achado falta contra ele. Ele não era corrupto. Ele não era imoral. Ele não era desrespeitoso. Ele era leal. Ele se atinha a usufruir do que era dele. Ele não se apropriava do que era dos outros. Ele era íntegro. Ele é o que todo servo deve ser. Ele é o que nós devemos ser, na sociedade, no lar, na igreja, na escola, em todos os lugares, em todas as áreas. E eles não acharam nada, falta alguma foi achada contra Daniel. E aí eles forjaram um decreto, influenciaram e manipularam o rei para que Daniel fosse sucumbido. E é nesse momento que Daniel nos ensina mais uma vez que fazer a escolha certa faz toda a diferença na sua vida. Porque ele foi de fato parar na cova dos leões. Mas o que o Senhor fez? O Senhor o livrou. Mas onde foi demonstrada a fidelidade de Daniel? O decreto dizia que não podia adorar outros deuses e todos conheciam a rotina de Daniel de relacionamento com Deus, de fidelidade, de compromisso com o seu Deus, e ele orava a Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia. Onde? Onde? Não era embaixo da cama dele, era? Não era, não. Era num quartinho bem escondido e fechado lá no palácio? Ele ocupava uma suíte, um quarto de honra, em função do seu cargo. E lá tinha uma varanda muito imponente. E ele abria a janela do quarto. E da varanda ele olhava para o alto. E ele orava ao Senhor. Dali ele falava com Deus 3 vezes ao dia. Diga para o seu irmão, 3 vezes ao dia. Se você estiver conseguindo uma, glória a Deus. Perceba, Daniel 3 vezes ao dia. Um decreto, ele poderia pensar assim, não, deixa eu fechar minha janela, deixa eu orar aqui no pé da minha cama bem quietinho, para eu não contrariar o rei. Eu vou adorar a Deus daqui, com a minha janela fechada. Senhor, vou seguir a minha rotina, vou fazer... Não. Sabe o que acontece? Daniel permaneceu fiel. Ele disse, Senhor, eu vou mudar por causa de um decreto? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você vai deixar de fazer porque a irmã te olhou de cara feia? Hã? Meu irmão, um decreto. Mas o decreto não era que ia ficar preso para o resto da vida. Era que ia ser lançado na cova dos leões famintos, para ser destroçado por leões. Mas sabe o que a gente faz? A gente falha na nossa fidelidade pela primeira coisinha que a gente topa na igreja. Eu ia fazer, mas a irmã falou assim, eu acho que aquilo foi uma indireta para mim. Eu fiz isso, mas aquele dia que o pastor pregou e falou aquilo ali, foi comigo, eu tenho certeza, eu não piso mais naquele lugar. Ei, você é fiel a quem? Com quem é que você tem se relacionado? Quem foi que você escolheu? A quem foi que você entregou a sua vida? Quem foi que pagou um preço pela sua vida? Foi quem está te dando indireta? Foi quem passou por você e não te deu a paz? Foi por quem não lhe cumprimentou na rua? Será que ela realmente lhe viu? Ei, um decreto. E a consequência de descumpri-lo era perder a própria vida. E ele escolheu, mais uma vez, ser fiel. E ele orou fielmente como ele sempre fazia. E ele foi, exatamente como o decreto previa, lançado na cova dos leões. Mas pela fidelidade do seu coração,
pela assertividade da sua escolha, por escolher Deus em detrimento do rei, do decreto, de homens e de quem quer que fosse, Deus tapou a boca dos leões e ele foi livre daquela prova. E para quê? Para Daniel, Daniel é o cara, Daniel é o certo. Não, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque quando ele saiu, o que é que o rei disse? Não há outro. Todo mundo no reino teve que se dobrar e reconhecer o Deus de Daniel. Não foi o Daniel, foi o Deus de Daniel. E é isso que as pessoas precisam reconhecer em nós. Não são os nossos talentos. Não foi a sabedoria de Daniel. Não foi a glória de Daniel. Não foi o louvor de Daniel. Não. É o Deus de Daniel. É o Deus de Abraão. É o Deus de Ramila. É o Deus de Pedro. É o Deus de João. O Deus de Maria. É o seu Deus que as pessoas precisam ver e reconhecer, e você escolher e ser fiel, mesmo que possa lhe custar ser lançado na cova dos leões. Não é abrir mão de um Deus com poder para tapar a boca do leão por uma coisinha. Fala para o seu irmão, uma coisinha. Tem tanta coisinha tirando pessoas da presença de Deus e do lugar do propósito onde Deus as colocou. Sabe, abrindo mão de fazer aquilo que Deus a capacitou para fazer e a colocou naquele lugar para executar. Abrindo mão de cuidar de vidas que Deus colocou na vida daquela pessoa, no caminho daquela pessoa, para ser um canal de Deus na vida dela, e abrindo mão de cuidar, de fazer, de ser um instrumento de Deus na vida dos outros, por coisinhas. Diga mais uma vez, coisinhas. Você vai se lembrar quando Satanás quiser te fazer desistir ou parar de algo por uma coisinha. Você vai dizer, ei, coisinha, sai daqui. Nem que fosse um decreto para ser lançado em cova dos leões, eu não negaria a minha fidelidade e o meu compromisso é com Deus. Não gostou? É para Deus que eu estou fazendo, quem tem que gostar é Ele. Aí se Ele não gostou, Ele vai me corrigir, vai me capacitar, vai me dar mais recursos, a coisa vai sair melhor da próxima vez. Mas eu vou ter que entender com quem eu estou compromissada, a quem eu devo fidelidade e a quem é fiel a mim. Aleluias, até a última consequência. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos ser fiéis e servos, diga para o seu irmão, até a última consequência. Já chegou o momento. É até a última consequência. É dar a vida se preciso for, porque perder aqui é ganhar. Morrer é lucro. Incalculável. Amém? Aleluias. O verso 3, aqui do capítulo 6 que nós lemos agora, deixa eu retomar. Verso 3. Daniel se destacou tanto. Diga comigo, se destacou. Na versão Almeida Corrigida diz, se distinguiu. Pode dizer de novo, se distinguiu. É isso mesmo. Você precisa ser distinguido, você precisa se destacar. Sabe por quê? Pela sua escolha, pela sua fidelidade a Deus. Vão olhar e dizer assim, gente, aquela pessoa ali, chama aquela pessoa ali, porque aquela ali é fiel. Se ela se comprometer, ela vai fazer, porque ela é fiel ao Deus dela. Ela é uma pessoa que ela tem palavra, ela tem caráter. Aquele ali, gente, quem é aquele? Ele tem um espírito excelente. Tem uma coisa diferente nele. Sabe, você será distinguido. Lá na sua faculdade, lá na sua escola, lá na sua rua. As pessoas precisam ver algo diferente em você. Sabe, elas viram em Daniel. E essa distinção das demais pessoas, essa fidelidade, esse caráter na sua escolha de se doar para fazer o melhor no que quer que estivesse fazendo, independente da sua condição, vai te fazer ser visto, ser notado. Não só por Deus que está te vendo em todo o tempo,
mas também por aqueles que precisam ser alcançados através de você e do seu testemunho. Se nós escolhermos Deus como Daniel, nós vamos nos distinguir. Aleluias. Segundo, a excelência não é perfeição, mas é a busca. Talvez você, mas eu me cobro tanto, eu sou tão perfeccionista e... Se acalme. Deus não está pedindo para que eu e você sejamos perfeitos. Nós nunca seremos. E se porventura chegar a atingir um nível de perfeição, não tenha dúvida, você vai ser arrebatado, recolhido e vai logo para o seu lugar de origem. Amém? Nós não estamos aqui e não temos que esperar sermos perfeitos. Mas nós não podemos nos contentar com as coisas da maneira como fazemos. Nós podemos sempre melhorar. Nós podemos sempre aperfeiçoar. Por isso que Daniel não era perfeito, cometia erros, sentia dores, falhava como humano, mas não falhas no seu caráter. Não falhas na sua aliança, no seu compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que não achou, nenhuma foi achada. Falta alguma foi achada. Porém, é para nos lembrar, não que Ele é perfeito, que o Espírito Santo de Deus nos trouxe essa palavra hoje. Porque assim como nós erramos, nós somos fracos. Mas é quando nós estamos fracos e compromissados com Deus, fiéis a um Deus que é fiel a nós, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós somos fortalecidos nele. É quando nós pensamos que não damos conta de fazer. Mas eu vou ter que facilitar a palavra na célula, eu não sei pregar. Mas eu estou com a oportunidade de dar um testemunho, eu tenho tanta vergonha, eu tenho medo de microfone. Sabe, aquilo que você foi chamado para fazer, foi distinguido, escolhido para fazer, doe-se, faça da melhor forma. A primeira coisa é o fato de que servir com excelência é uma escolha. E é sobre Deus. E o segundo aspecto que nós estamos estudando agora é que não é ser perfeito, mas é buscar a perfeição. É fazer o melhor que você pode com o que você tem, onde você está. Você dispõe de um EVA, uma folha, e você vai fazer uma decoração na sua célula hoje temática. Mas você vai orar por aquela célula, você vai orar pedindo ao Senhor um direcionamento naquela decoração, o que vai fazer. O Espírito Santo vai te dar criatividade, vai te dar sabedoria, e você vai fazer o melhor com o que você tem, onde você está. Você não vai chegar lá e fazer de qualquer jeito com aquele evento. Gente, só deu isso aqui mesmo, é porque, olha aí, que lindo, Jesus. Todo mal cortado, todo mal feito, todo troncho, um nome, uma palavra. Será que você fez o melhor com o que você... Não, quando for um evento lá na igreja, um negócio assim chique, gravado, aí a gente procura, faz bem feito. Aqui é só pra gente aqui, tá ótimo. O ótimo é inimigo do excelente. Esquece o ótimo, não tem nada ótimo. Quando você dá alguma coisa, o conceito de ótimo, você fala, deixa eu corrigir isso aqui, eu preciso mudar minha mentalidade. Romanos 12:2. Preciso ser renovado aqui. Ótimo não, peraí. Está o melhor que eu poderia fazer? Se não tiver, vamos fazer de novo. Arranca esse negócio aí, vai ficar menor, mas vai sair um Jesus certinho. Vamos arrumar uma tesoura afiada, um estilete. Vamos orar, Deus vai enviar recursos, vai enviar voluntários. Deus vai movimentar as coisas. Mas você precisa estar disposto a se gastar e a fazer o melhor. Diga para o seu irmão, o melhor. Entende que fazer o melhor não é ter um monte de recursos, não é ter todos os recursos à sua disposição. É fazer o melhor com o único recurso que você tem à sua disposição. Isso é servir com excelência. Quando Deus vê que você de um nada fez algo extraordinário, Ele libera sobre você a capacitação para que você, revestido desse espírito excelente,
proporcione algo excelente para a glória de Deus. Não é para que você... Meu Deus, olha o que ela fez com uma folha de EVA. O que é isso? Que coisa linda. Porque o Espírito Santo vai fazer aquilo brilhar aos olhos das pessoas. As pessoas vão ser tocadas com aquilo, porque Deus viu a fidelidade do seu coração enquanto fez. Deus viu a gratidão do seu coração pela oportunidade de estar servindo ao reino dele. E aquilo vai gerar resultado. O resultado da sua fidelidade. Aleluias. Não ser perfeito, mas fazer o melhor com o que você tem e onde você está. É sobre não esperar ter uma sala com uma casa com uma sala bem ampla ou uma área para então abrir uma célula. É sobre não esperar até que seja um pastor para entender que Deus te chamou e te capacita todo dia para cuidar de vidas, para servir pessoas. Porque é assim que você o está servindo. Sabe, não se preocupar com a expectativa, diga para si mesmo agora, expectativa dos outros. Essa é uma vilã. Quando você se preocupa em atender a expectativa do outro, você não está fazendo para Deus. Você não vai servir com excelência. Você pode se esforçar, comprar os EVAs com glitter, já comprar um negócio cortado a laser, você pode... Se você fez preocupado, porque o seu líder, porque aquela irmã que fez da outra vez não fez, eu vou botar para quebrar, vou fazer melhor do que ela. Se a sua motivação não está em glorificar o nome de Deus, está em atender a expectativa de alguém, em superar o que o outro fez, não é isso. A gente precisa entender que a gente não tem que atender a expectativa das pessoas. Tem muita gente doente, porque vive a vida o tempo inteiro, 24 horas por dia, preocupado em atender a expectativa do outro. O que o outro vai pensar se eu não for para o culto hoje? O que vai pensar se eu for com o cabelo assim? O que vai pensar se eu não tiver com perfume tal? Mas o que vai pensar se eu não for para tal evento? O que vai pensar se eu não... O que vai pensar que... Peraí, você já se perguntou alguma vez o que Deus vai pensar a seu respeito? É o momento de parar e antes de fazer, perguntar: ei Deus, é ali que é para eu ir? É agora, é hoje? É com fulano, é com cicrano, é com beltrano? Esquece a expectativa dos outros e começa a se preocupar com a expectativa de Deus a seu respeito. E essa é clara para nós. Ele quer que a gente seja fiel, como Daniel foi, para que ele nos exalte e o nome dele seja glorificado. Perceba que nós somos honrados, nós somos exaltados, mas é para a glória de Deus. Aleluias, aleluias. Fidelidade é fazer o melhor que nós temos, o melhor que nós podemos com o que nós temos. O que você dispõe hoje, faça o melhor que você pode. Qual recurso, qual função, qual atividade o Senhor lhe confiou fazer e você não tem feito da maneira como deveria, não tem servido com excelência. O que tem te impedido de ser fiel? O que tem tomado você de entregar ao Senhor uma fidelidade? O Daniel 5, verso 14, é o momento em que o rei Belsazar vira para Daniel e fala para ele que ouviu falar dele. Presta atenção, se você já está sendo distinguido por servir com excelência, lá no seu trabalho você faz tudo muito bem feito. É uma pessoa honesta, correta. Como empregador, você é honesto, correto com os seus funcionários. Você se distingue, você se destaca. Você começa a ser visto. E aí a sua fama ela é propagada, porque quem começa a te enxergar vai falar de você para os outros. Fala, e sabia que quem te vê fala de você? Sabia? Pode falar para alguém. Ei, quem lhe vê fala de você. E é você quem vai decidir se vai falar bem ou mal. É a sua postura, não é quem determina isso. Mas se você está tendo uma boa conduta, você se distingue, se destaca, como a Bíblia diz que aconteceu com Daniel.
E depois a sua fama ela vai caminhando. Eu ouvi mesmo falar dessa menina, é uma menina que canta lá na Igreja Batista Shekinah, né? Eu sei quem é ela. Eu sei. Aquele menino, um dia eu cheguei lá para entregar uma correspondência, ele estava lavando a igreja. Eu sei quem é esse menino. Ele toca lá, é verdade. É um menino correto. Eu sei quem é. Eu não sabia que era esse o nome dele, não. Mas eu já ouvi falar desse menino. Sabe, as pessoas vão ouvir falar de você. E profeticamente eu declaro que as pessoas vão entrar por essas portas para saber de você. Elas vão vir aqui curiosas para entender o que é que você tem. Diga comigo, espírito excelente. Pega essa, é só para você. Elas vão vir querendo saber o que é que você tem. O que é que essa pessoa tem de diferente? Por que que ela se destaca tanto? Aí elas vão vir aqui e elas vão te perguntar coisas, elas podem perguntar para outras pessoas. Não, essa pessoa, minha irmã trabalha lá na empresa que ela trabalha, essa pessoa é corretíssima. Ela é pontual, ela não falta sem justificativa. Ela trata todo mundo com educação, pode ser quem for. Quem nunca escutou isso? Não, eu vou lá na igreja. Ela é da Shekinah? Que dia que tem culto lá? Terça-feira, 19h30, estarei lá. Aí elas virão. Sabe por quê? Por curiosidade. Elas vão vir por curiosidade. Mas essa curiosidade é só a ferramenta que Deus vai usar para que elas cheguem até aqui. Porque elas querem saber o que que você tem. Diga comigo de novo. Espírito excelente. Pode falar baixinho. Espírito excelente. Sabe por quê? Ela vai ver você servindo na igreja. Ela vai ouvir você adorando com excelência. Ela vai ver você tratando os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa. Aleluias. E ela vai entender e vai desejar o Deus que você tem. E ela vai olhar para você e vai dizer, o Deus de fulano eu quero para a minha vida. O Deus de Daniel, olha como ele trata a esposa. Olha como ela trata os filhos. Olha como ela serve. Olha como ela adora. Olha o que foi dito nessa igreja hoje. Olha que presença de Deus, aleluias, que eu estou sentindo. Aleluias. A curiosidade vai ser a ferramenta para atrair essas pessoas. Porque você vai se distinguir, vai se destacar quando você escolher Deus e ser fiel a Ele até a última consequência. Quando você buscar servi-lo com excelência, com o melhor que você pode, entendendo que você não precisa buscar perfeição, mas você precisa dar o seu melhor. E ao ouvir falar de você, elas serão atraídas para Deus. E serão alcançadas por Jesus com salvação, em nome de Jesus. Eu profetizo e creio nisso, aleluias. Olha, a gente precisa entender uma coisa. Dá uma autoanalisada. Se você não estiver incomodando ninguém, alguma coisa está errada. Pode parecer estranho, mas eu vou dizer. Nós viemos para incomodar. Mas não é no sentido de ser desagradável, não é no sentido ruim da palavra. É incomodar justamente nesse aspecto. As pessoas verem o que essa pessoa tem de diferente. Eu não achei nada em desfavor dela. Ela não vai olhar para você e dizer, não, ela é um robô. É uma máquina, não é humana, não tem sentimento. Não. Mas ela vai conseguir na sua fraqueza ver o poder de Deus ser aperfeiçoado. E ver você ser melhorado, e ver você ter sabedoria para lidar com as situações. E com isso desejar o mesmo Deus. E se dobrar diante dele. Como a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu e você precisamos entender que é servindo com excelência que nós conduzimos as pessoas a Jesus.
Não adianta eu falar de Jesus, eu pregar sobre Jesus, se eu não viver e não servir Jesus com excelência na minha casa, não servir Jesus com excelência na minha célula, não servir Jesus com excelência no meu trabalho, não servir Jesus com excelência na minha escola. Onde Deus me enviar, eu preciso servir as pessoas com excelência, dar a elas o melhor que eu puder, o melhor de mim, o melhor do que eu tiver. Desta maneira, Jesus é revelado às pessoas e Deus é glorificado e servido por nós na nossa real condição de servo. Porque muitas vezes a gente abre a boca para dizer que é servo. Eu sou serva do Deus vivo. Eu sou servo. Fulano é serva. Fulano é servo. Mas nem sempre estamos servindo com a excelência devida, honrando o espírito de excelência que foi outorgado sobre nós. Amém? Tem uma história que eu quero contar para vocês. Eu vou ser bem breve, até porque eu não lembro muitos detalhes dela, mas é para que a gente desperte um pouco para as oportunidades. Tem um testemunho de um pastor que ele foi direcionado para uma determinada igreja. Chegando lá, ele tomou conhecimento de um irmão que tinha a função de limpar os bancos dessa igreja. E aí ele limpava os bancos já há muitos anos, eu não sei há quantos agora para não errar, não sei precisar, mas eram mais de 10 anos, eu me recordo, isso eu tenho certeza. E ele fazia aquilo fielmente todos os cultos, semanalmente, ano após ano, mês após mês. E aí uma certa feita ele ficou doente, precisava ir no médico, e esse pastor que chegou já preocupado quando ele obteve essa informação, de olho nessa pessoa, preocupado com uma possível ação trabalhista. Meu Deus, o que esse senhor quer? Eu tenho que ficar atento aqui para ver se eu tenho que intervir nessa situação. Eu vou observar. E ele muito atento, realmente observando. Ele não entendia, a esposa adoeceu, outra vez foi ele. Tiveram algumas situações em que ele teve que se ausentar de algum dos seus compromissos, dos cultos, onde ele era de fato compromissado em limpar os bancos da igreja, e ele dizia: eu tenho que ir ao médico, eu realmente preciso ir, é uma consulta muito difícil e tal, e era naquela data. E aí ele dava satisfação, ele era comprometido. Sabe, as pessoas precisam aprender com o seu testemunho de que se você faz algo e você diz assim: limpar essas cadeiras é minha responsabilidade, então eu não preciso me preocupar de limpar, porque eu sei que é a responsabilidade da Maria. Maria assumiu isso aqui, é um compromisso dela com a igreja, com o reino do Senhor. Eu sei que a Maria vai fazer. Aí a Maria naquele dia tem um problema de saúde, tem qualquer outro imprevisto e não pode, mas é um compromisso de quem? Da Maria, né, gente? Estão acompanhando? O que a Maria tem que fazer? A Maria tem que pedir a alguém, ela tem que resolver. Ela se comprometeu com aquilo, eu sei que está na mão da Maria, eu não preciso me preocupar. A Maria assumiu isso aqui, a responsabilidade dela. Eu, na condição de Maria: João, vai lá para mim, porque eu não vou poder, eu posso me atrasar, a consulta é tal horário, eu não posso confiar que vai dar tempo, tem o trânsito, tem isso, tem aquilo. Ela delega a alguém e ela resolve e honra o seu compromisso. E era exatamente essa a postura desse homem. Ele ajustava tudo o que ele podia, mas teve um fatídico dia em que ele realmente não encontrou nenhuma alternativa. E aí ele foi se justificar de que ele não poderia fazer naquele dia. E o pastor: não, tudo bem, não tem problema. Assim, embasbacado com a maneira como ele falava, como se ele tivesse um vínculo empregatício, tivesse um contrato formal e aquela fosse uma obrigação contratual dele. Ele ganha para isso. A maneira como ele tratava fazia parecer isso, e era o que causava preocupação nesse pastor. Até que outro dia, o pastor chegou na igreja um pouco antes do horário habitual, e ele encontrou esse senhor limpando os bancos, e ele balbuciava algo. Então ele falou: vou chegar de fininho, vou ouvir o que é que o irmão está falando. E ele foi bem de fininho, se agachou atrás de um dos bancos e escutava o que ele balbuciava. E ele balbuciava uma oração poderosa. Ele agradecia a Deus pela oportunidade de estar fazendo aquilo há X anos, dos quais eu não me recordo agora. Ele precisava de quando o Senhor o resgatou,
para a eternidade com Ele. Ele fazia uma oração grata por poder servir no reino, por poder servir a casa, por limpar o banco onde santos do Senhor se sentariam, onde aqueles que ainda seriam alcançados por salvação se sentariam, profetizava sobre aqueles que viriam. E ele fazia uma oração comovente, quebrantada, que despedaçou o coração daquele pastor de constrangimento, segundo ele diz no testemunho. E aí ele diz que chamou aquele irmão, que pediu perdão para ele por estar fazendo aquele juízo, por estar com aquela preocupação, aquele respeito. E durante a noite na pregação ele compartilhou esse testemunho e ele chorou copiosamente quando ele reconheceu todas as vezes em que ele não era grato por poder cuidar de vidas, conduzir um rebanho, anunciar o evangelho de Jesus, estar nos altares, nos púlpitos pregando, desempenhando a sua função ministerial. Porque às vezes nós achamos que somos gratos, nós achamos que reconhecemos, que valorizamos, dou tudo de mim, me esforço para cuidar desse povo, para estar aqui todo culto, para ter palavra, para isso, para aquilo. E nos esquecemos do quão privilegiado nós somos quando temos a oportunidade de limpar uma cadeira para o reino de Deus. E nos esquecemos do quão privilegiado nós somos quando podemos vir aqui e lavar a igreja, lavar os banheiros, preparar o ambiente, servir com excelência, para que pessoas possam cultuar num ambiente do céu, um ambiente cuidado com excelência por servos excelentes. E é aí onde entra a terceira característica. A terceira coisa que nós aprendemos com Daniel, a primeira é escolher, vamos recapitular. A segunda é entender que a excelência não é perfeição, é a busca, é fazer o melhor que você pode. E a terceira delas é quando a gente entende que a excelência é um padrão do céu. Diga comigo, padrão do céu. É isso mesmo. Quando você faz algo que não é excelente, que não é o seu melhor, você está negando o seu padrão. O lugar do qual você vai voltar, o lugar do qual você veio e pertence. É um padrão do céu. É um padrão do céu. Nós precisamos ajustar hoje. Abra sua Bíblia em Tiago 1:17. Tiago 1. Depois Provérbios 22, 29, já para a gente adiantar. Quem quiser abrir, quem não quiser pode só ouvir e tomar nota para meditar depois na palavra. Amém? Provérbios 22, o verso 29, e Tiago 1, o verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É só para lembrar que a excelência é um padrão do céu, fundamentado na palavra de Deus. Em João, diz que nós não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, diga comigo, perfeito. Este perfeito aqui não está no sentido literal para a perfeição, mas é justamente no contexto de excelência. Amém? Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem de onde? Do alto. Vem de Deus, vem do nosso Pai das luzes. Nós não temos nada que Ele não nos tenha entregado primeiro. Por isso achar que nós somos muito bons. Olha, não faça aquilo ali não, porque a mesa da ceia quem monta sou eu. Porque ninguém sabe montar como eu. Ei, se você monta a melhor mesa, é porque você recebeu do alto, porque você recebeu de Deus o dom, a criatividade, o talento para fazê-la. A glória não é sua. O padrão não é seu, o padrão é do céu. A excelência é um padrão do céu. Quando nós fazemos algo de qualquer jeito, nós estamos negando esse padrão.
Nós estamos fugindo à regra. Nós estamos contrariando a ordem natural das coisas. Porque um servo precisa fazê-lo com excelência, um servo de Deus. Porque nós servimos um Deus excelente, um Deus poderoso. Será que se nós parássemos ou fizéssemos o exercício de toda vez que nós formos fazer uma coisa para alguém, a gente se lembrar que a gente está fazendo para Deus, nós faremos exatamente como a gente tem feito até aqui? Será, gente? Será que hoje, quando você prepara o almoço para a sua família, você diz assim, hoje Deus vem almoçar aqui. Como foi que você fez essa comida? Você fez para Deus almoçar? Quando você limpou o banheiro da sua casa? Quando você lavou a roupa de alguém da sua casa? Você parou para pensar que você fez para Deus usar? Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos conseguir viver no padrão do céu. Nós vamos mudar a nossa conduta. A gente vai escolher certo e a gente vai fazer o melhor que a gente tem. E não preocupado com a expectativa do outro ou esperando que o outro reconheça e agradeça. Essa comida está maravilhosa. Esse banheiro está muito cheiroso, muito limpo. Não. É para Deus. Colossenses 3:23. Quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Se nós fizermos o exercício toda vez que for fazer alguma coisa para alguém, peraí que eu não estou fazendo isso aqui para a Rosa não, estou fazendo para Jesus, eu estou fazendo para Deus. Não, gente, peraí, eu vou levar essa água ali, não vou levar para o pastor não, essa água é para Deus. Jesus tem que ser glorificado aqui nesse negócio, faça uma oração, faz diferente, faz o teu melhor. Sabe, vai ter diferença quando quem estiver ministrando ou quem quer que esteja aqui no altar, louvando, adorando, for beber essa água, for pegar essa taça, essa garrafa, essa bandeja, for olhar para essa mesa. O nome de Deus vai ser glorificado. Eu vou dizer, ei, aquela célula que limpou a igreja, aquela célula é diferente. Você vai ser distinguido. As pessoas vão ouvir falar de você. E você vai viver um padrão do céu. O padrão do meu e do seu lugar originais. E o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Aleluias. Quando nós falamos do padrão do céu, entendemos que tudo que nós temos vem de Deus. Daniel não era sábio simplesmente porque era sábio. Nossa, que menino que nasceu inteligente, toda a vida foi muito inteligente, de uma sabedoria descomunal. Não, ele tem um dom aí que ele desvenda enigmas. Não. Não. Ele escolheu Deus. Ele foi fiel a esse Deus até a última consequência, como escravo. Sabe, José também fez essa escolha algumas vezes na sua caminhada. Pode só ouvir. Gênesis 39:5 diz assim: desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E quando você se preocupa e se compromete em servir com excelência, entender que é um padrão do céu, você pode estar na prisão, como José esteve. Você pode estar lá na casa de Potifar. E você pode estar lá respondendo como governador do Egito. E você vai continuar servindo a Deus com excelência e fazendo o melhor que você pode, com o que você tem, onde você está. Porque quando estava na prisão, ele fez o melhor que ele podia, onde ele estava, com o que ele tinha. Quando ele estava na casa de Potifar, ele revolucionou aquela casa. E a Bíblia diz que a casa dele, fosse na casa, fosse no campo, onde quer que fosse, tudo o que Potifar tinha prosperou e foi abençoado por causa de José, por causa de alguém que, assim como Daniel, fazia uma escolha todos os dias, se comprometia com Deus, era fiel, não o negou, o honrou, foi íntegro em tudo o que fez, correto,
e se estava disposto a dar o seu melhor, independente de que ele seria ou não reconhecido, se iam ou não dar tapinha nas suas costas, se iam ou não cumprir uma promessa de acendê-lo, de tirá-lo ou não da prisão. Ele não tinha promessa, ele não tinha garantia nenhuma. Ele não tinha expectativa que movesse ele a fazer algo. Deixa eu fazer aqui, que quem sabe me tiram daqui. Não. É sem pretensão. É fazer para Deus. Diga para o seu irmão, é fazer para Deus. É simples, é fazer para Deus. Foi assim com José, foi assim com Esther, foi assim com Daniel, foi assim com Jesus, foi assim com Abraão, foi assim com Davi. Pastorzinho de ovelhas, aquele monte de irmão imponente, forte. Não, mas não tem mais nenhum filho não, é só esses aqui. Ah, nem eu lembrava, tem um lá, chama lá. Ei, você está pensando que você está esquecido? Faz assim com o dedinho. Está pensando que você está esquecida? Tá não. Parece que te esqueceram. Chamou todos os filhos. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você decide servir com excelência, lá onde ninguém, diga comigo, ninguém entre aspas, ninguém. Lá onde ninguém está te vendo, Ele está. Quando você faz com excelência lá, sabe o que ele faz? Os 7 bonitão aqui estão tudo em pé, fortão, não é nenhum desses não. Vão ficar tudo em pé. Ninguém senta até ele chegar aqui. Ninguém come até ele chegar aqui, porque é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Ninguém vai fazer até aquela lá chegar aqui. Parece que ninguém está vendo ela. Não, ela entra, sai. Ei, a oração dela está sendo ouvida. E vai chegar o momento em ninguém senta, pode ficar de pé. 1 hora, 2 horas. O pasto é longe? É longe lá onde ela está? O monte lá onde ela foi orar é longe? Pode ficar de pé, minha irmã, tenha calma. A profeta está falando, ninguém vai sentar, ninguém vai comer. Não foi isso que o profeta fez na casa de Davi? Ninguém comeu, até o escolhido, ungido do Senhor chegar naquele lugar. Deus nos escolheu e nos ungiu para servirmos com excelência. Porque o nosso padrão é um padrão do céu, a excelência é um padrão do céu. A gente não tem que querer se moldar e servir num padrão do mundo. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente tem que virar essa chave ontem. Amém? Aleluias. Para fechar, Provérbios 22, 29, que eu pedi para você abrir, diz assim: viste um homem diligente na sua obra? A parte A do versículo é uma pergunta. Viste um homem diligente na sua obra, no seu trabalho? Tu já viu alguém diligente no seu trabalho? O que é diligente? Alguém que é ativo, que faz, que atende de prontidão, que é ágil no que faz, que é honesto, que tem essa característica de ser correto, mas que é diligente, fez no momento que era para fazer. Teve essa perspicácia. Você conhece alguém que é assim? Acho que todo mundo conhece alguma pessoa que diz, meu Deus, aquela gente, como ela é diligente no trabalho dela. Tudo que ela faz, ela arrasa. Não tem gente que você conhece que o trabalho dele você recomenda para qualquer pessoa? Sim ou não, gente? Sim, você diz, não, olha, o trabalho de fulana é impecável. Sabe, mas Deus não quer que isso se restrinja apenas ao seu trabalho. Deus quer isso na sua vida espiritual. Na sua vida ministerial, começando no seu primeiro ministério, na sua casa, na sua família. E depois isso vem a se expandir para as outras áreas. A parte B do versículo, viste um homem diligente na sua obra, o que Deus diz que vai fazer? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Os que querem servir de qualquer jeito. Tá? Deus está dizendo para mim e para você que aquele que é diligente, que faz o que tem que ser feito com o melhor que pode, que escolhe Deus, que é fiel, que é compromissado naquilo que abraçou a causa para fazer, aquele será posto entre reis. Não vai ser colocado lá entre aqueles que fez de qualquer jeito, não, só para dizer que estava fazendo, que só foi lá fazer volume, aglomerar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Ele quer nos colocar entre reis.
Lá em Daniel 5, verso 29, nós lemos que ele recebeu todas as honras e foi colocado como terceiro no reino. Ele recebeu o ouro, ele recebeu a púrpura, ele recebeu tudo o que o rei Belsazar prometeu entregá-lo, mesmo ele dizendo que não queria nada daquilo. Mas ele foi honrado e exaltado. Quando ele foi fiel, não se preocupando e não se atendo ao decreto, a possíveis ameaças, e foi fiel a Deus, ele também foi honrado quando Deus o livrou. Quando nós escolhemos servir com excelência, o Senhor nos honra e o nome dele é glorificado nas nossas vidas. Para fechar, para você pensar que de fato eu estou fechando, pode ficar de pé. Tem uma frase que diz assim: o certo é certo, fica de pé, mas não perde o foco. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado, ele é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Daniel, assim como ele era jovem, ele estava sempre entre jovens. Mas sabe, ele não esqueceu do primeiro detalhe, da escolha. Ele recebeu muitas propostas, inclusive quando foi para esse decreto sair, gente, foi uma coisa terrível para destituir Daniel do seu posto, para difamar Daniel. Mas nada foi achado. Sabe, o certo, ele é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, você precisa ter coragem para escolher continuar fazendo certo. Se você fez certo até aqui, continue, persevere e aperfeiçoe, porque servir com excelência é o que Deus espera de nós, porque nós servimos a um Deus excelente. Como é que nós vamos servir meia boca a um Deus excelente? Se o nosso Deus é excelente, nós precisamos ofertar a Ele um serviço excelente, um coração excelente, uma adoração excelente, uma entrega excelente. Aleluias, aleluias. Daniel 5:29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Aleluias. José atraiu a bênção do Senhor para a casa de Potifar e, por consequência, para todo o Egito. Você tem atraído a bênção de Deus para a sua vida e para a casa de quem mais? E para a vida de quem mais? Ei, o Senhor nos muniu de um espírito excelente. Mas não é para a gente querer o melhor só para a gente. É que quando a gente servir com excelência, a bênção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e ela vai estendendo sobre a casa dos nossos patrões, se nós estamos na condição de patrão, dos nossos empregados, dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos irmãos, dos nossos avós, todo mundo, seja na casa, seja no campo, a bênção ela vai alcançando. Quando o Senhor te exalta, quando o Senhor te honra, todo mundo vai ver, porque é honra de Deus sobre você. E Deus quer ser glorificado através da minha e da sua vida, do serviço que nós prestamos. Aleluias. Toda boa dádiva, todo dom, você recebeu de Deus. O que você sabe fazer, faça com excelência. Se você fazia muito bem, faça ainda melhor a partir de agora. Toda vez que executar, foi para Deus? Vixe, não, acho que eu fiz como se fosse para o irmãozinho ali, eu não entendi. Deixa eu consertar aqui que ainda dá tempo. Eu dei o meu melhor? Não, eu poderia fazer isso aqui melhor. Mais uma hora, o Senhor vai reparar o meu sono, eu vou esperar mais um pouco, eu vou conseguir, eu vou ler um pouquinho mais, eu vou dedicar um pouco mais de tempo aqui, vai valer a pena. Como vale?
como Deus é fiel para honrar e cumprir a tua palavra, porque a palavra dele diz que aquele que é diligente no seu trabalho, que é ativo, que é dedicado, que se esforça, porque ela diz esforça-te. Ela não diz só faz o que é leve, não. Tem que se esforçar, tem que se gastar. Aí ele vem sobre você e a bênção dele vem sobre você. Ela diz, aquele que é diligente pelo seu trabalho, este eu porei entre reis. Ele está dizendo, eu honrarei, eu exaltarei. Será reconhecido. Amém? Se você quer hoje servir esse Deus com excelência. Se você reconhece que precisa melhorar a maneira como você tem servido a Deus essa noite. Pode dobrar o seu joelho no seu lugar, pode ficar de pé, mas faça uma oração que brote no seu coração, que saia de lá e que flua até o trono de Deus, para que a gente venha atingir um nível de excelência do lugar ao qual nós pertencemos, porque a excelência é um padrão do céu. Deus, pode pôr um fundo para nós, Pedro, por favor? Pai, nós estamos aqui, Senhor, como tua igreja. Pai, nós queremos sim, Deus, declarar. Eu acho tão ousado dizer, mas eu quero ousar esta noite dizer. Como seus servos e servas, Senhor. Que até aqui, Deus, não havia recebido esta revelação que o Senhor nos trouxe. Mas que a partir deste momento, Pai, queremos reconhecer e lhe pedir perdão por todas as vezes em que nós lhe servimos a quem? Lhe servimos, Senhor, de maneira inferior a que o Senhor merecia. Quando estávamos servindo aos outros, quando acreditávamos estar fazendo para Ti mesmo, na Tua casa, na Tua obra. Nós queremos Te pedir perdão, Deus. Eu Te peço perdão, Deus. Perdão, Senhor. Perdoa as nossas vidas essa noite. O Senhor é um Deus perdoador. A sua excelência, a sua magnitude, a tua glória, a tua bondade e misericórdia são tão grandes que faltam adjetivos. E eu sei que o Senhor é um Deus que tem prazer em nos perdoar quando nos acha com o coração arrependidos. Por isso o Espírito Santo traz agora ao coração endurecido o arrependimento necessário. Aleluias! Para que o Senhor entre e transforme e mude o que precisa ser mudado, Senhor, essa noite. Nós queremos o Teu toque. Nós queremos que a chama que foi acesa não se apague, Senhor. Nós queremos que ela venha a arder, que ela venha nos consumir, Senhor, como nós entoamos nesse louvor. E queremos entoar todos os dias a Ti adorações excelentes. Sejam com louvores, com palavras, com atitudes, com gestos, com lágrimas. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Nós queremos Te louvar pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Nós queremos Te louvar pelo Teu amor, pelo Teu exemplo de servo, Jesus. Obrigado, Jesus, por rechear este livro com exemplos que curam. Exemplos que ficaram marcados na história, que hoje nós podemos aprender com eles. E o mais lindo é que o Senhor nos diz que o Senhor quer fazer o mesmo conosco. A Tua palavra diz que se nós trabalharmos diligentemente, o Senhor nos porá entre reis, o Senhor nos honrará. A Tua palavra diz que sendo fiel e íntegro no nosso trabalho, o Senhor virá sobre nós com a Tua bênção e ela se estenderá sobre todos à nossa volta. E as pessoas vão ouvir falar a nosso respeito. E as pessoas vão nos notar. Nós vamos nos distinguir, não por quem nós somos, mas pelo Teu Espírito em nós. O Teu Espírito excelente, porque o Senhor é um Deus excelente. Nos ajuda, Deus, a ser reconhecido por esse Espírito excelente em nós. Nós precisamos tanto, Senhor. Nós poderíamos ter feito tantas vezes tão melhor. Tão melhor, Senhor, do que fizemos. Oh, Pai, quantas oportunidades, Senhor, desperdiçamos de servi-lo.
Oh Deus, quando ignoramos aquele convite para servir no bazar em prol do teu reino, para servir na feijoada, para ajudar na limpeza, para convidar alguém para ouvir a tua palavra, para ir buscar alguém no carro que o Senhor nos deu primeiro. Aleluias. Nos ajuda, Senhor, a honrar e ser grato como testemunho desse servo que limpava esses bancos e constrangeu o seu outro servo, que viu que o seu nível de gratidão por poder servi-lo estava tão inferior ao que deveria. Nos ajuda, Senhor, a nos derramar diante de Ti com uma gratidão excelente por poder servir a Tua casa, por poder servir ao Senhor, porque servi-lo é a maior dádiva que nós poderíamos usufruir. Oh, aleluias. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por estes ensinamentos, obrigado porque ela se renova a cada manhã e o Senhor faz exatamente como lhe apraz e nós necessitamos. Obrigado, Jesus. Abençoa-nos em teu nome. Amém e amém. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor Jesus com a melhor palma.